Fala, tropa! O Charla agora é super! A Superbet, nova parceira oficial do Charla Podcast. Confia que agora é super vral! O treinador favorito do Gil é o Sampaoli. Lembro de quando ele chegou e o Gil em live ficou muito feliz. Abraço aos amigos do Charla. Fiquei muito puto, cara, porque eu tinha perspectiva de retorno do Mister. Meus amigos, é o seguinte, eu sou um cara muito transparente, sabe, cara? Eu não me preocupo com cancelamento, porque eu acho que o cancelamento, ele só é efetivamente realizado quando você próprio se deixa cancelar, entendeu? Eu tenho as minhas opiniões, eu não me preocupo se as pessoas vão me criticar ou não, e eu vou falar sempre aquilo que eu tenho que falar. Eu sou assim, eu diria, apaixonado pelo Mister, cara. Né? Somos dois. Você é daquele que é viúva mesmo do Mister. Sou viúva. É mesmo, mano? Sou viúva. Mas tu acha que se ele voltasse, ele ia fazer o que fez? Cara, eu não sei, mas eu vou te falar uma coisa. Eu sei que eu tava na arquibancada, no jogo do Flamengo lá contra o River. Tava ao lado da minha filha. E o Flamengo, você sabe qual é o sinal instintivo dessa idolatria e da confiança? Quando você tá ali, o Flamengo tá numa situação difícil, porque ninguém imaginava que o Gabigol, a quem eu sou muito grato, eternamente grato, ninguém imaginava que o Flamengo ia virar aquele jogo dentro do tempo regulamentar, né? Que era um sofrimento, todo mundo chorando naquela arquibancada ali, porque foi difícil pra caramba, os anti-rubro-negros já com seus posts prontos, e eu ali, cara, na arquibancada, foi difícil, né? Porque o Peru, naquela época, é o seguinte, é calor colossal durante o dia e frio durante a noite. Então, você chegou cedo, acordei cedo, tô ali, e o Flamengo naquela situação, e eu só olhava pro Mister. Eu sabia que ele ia fazer alguma coisa, entendeu? E o Flamengo não se desmanchou taticamente dentro de campo. Então, essa confiança eu jamais tive com qualquer treinador de futebol na minha vida. É o maior treinador da história do Flamengo, assim, de longe. Não tenho dúvida. Eu vivi a época do Cláudio Coutinho. Então. Ele foi muito importante, porque foi ele que formou esses todos. Eu estava na piscina, o Cantarelli Betão, eu estava na piscina do Flamengo, numa tarde ensolarada, quando recebia, treinando ali, natação, quando eu recebi a notícia da morte do Coutinho. O clube, ele, de fato, se enviou, se lutou ali de uma hora para outra. Foi uma comoção. Eu estava nesse dia lá, feliz. 1981. Eu estava ali nesse dia. Foi na semana, se eu não me engano, na semana daquele jogo contra o Vasco. O Flamengo perdeu o primeiro, o segundo foi uma chuva danada, o Roberto Dinamite meteu o gol, né, no finalzinho ali. E aí o Flamengo ganhou depois com o gol lá, que o Ladrilheiro entrou, sensacional. Isso. Faleceu até há pouco tempo. Então, eu era assim, muito grato a ele, acho que ele voltaria para o Flamengo, tá? Eu também estava, quando eu era garoto, naquela Copa de 78, era um cara extremamente confiável, mas não era carismático. Era um capitão, né? Era um cara assim mais austero, né? Não era carismático. Você pega até pelas próprias entrevistas dele. O velho não, cara. Eu nunca vi um cara tão sensacional na minha vida como treinador como ele. É mesmo? Na vida, assim? Na vida, eu nunca vi. Porque aquele cara ali, ele tem desde o carinho expressado pela mãe dele e o pai que faleceram e pelos filhos, até um sentimento de empatia bem transparente com a sociedade nas ações que ele praticava quando estava aqui no Brasil. Visitando hospitais e fazendo tudo, e você via que aquilo ali era dele. E mais ainda, né? Porque o companheiro era largador de aço, né? O cara ainda era artilheiro ali, entendeu? Nego fala, meu irmão, que o cara, ele mandava chumbo no mulherio. Ainda tem essa. Ele ficava lá na madrugada e de manhã cedo ele tava lá no ninho pra treinar. O cara era campeão. Correndo, puxando a fila. Só comia peixe, e, cara, eu nunca na minha vida estive ao lado dele. Nunca? Nunca. Teve um cara, tem um amigo nosso aí do Matheus também, vocês conhecem, ele é o Deco. Deco. Deco é o cara, Deco meu amigo. Isso, maravilhoso. Eu fiz a primeira live da minha vida, foi com o Deco. O Deco me chamou, depois o Ronaldo me chamou pra ir lá pro Urubucã. O Deco uma vez, rapaz, ligou pra mim e falou assim, pô, Gil, cara, eu preciso, hoje é dia do meu aniversário, e eu vou comemorar no restaurante tal. Era um que ele sempre ia, agora não me ocorre o nome, eu tô ficando velho. Fratelli. Vai ter lá, não sei o que, tal. O Deco bancou ali pros melhores amigos dele lá um dia. E eu não tava no Rio, o cara tava viajando. Porra, não é que no dia do aniversário do Deco,
o Mister não apareceu. Eu lembro que o Papa fez um vídeo, até acho que Puta que pariu, cara, num dia, cara. Então, além de ter ficado chateado por não ter podido prestigiar o meu amigo, eu também não pude conhecer o cara. Eu nunca conheci o cara. Nunca. Porque é uma figura, assim, cara, sensacional. E se ele voltasse, tu acha que ia acontecer o quê? Olha, se ele voltasse, o futebol é imprevisível. Ele teria ali o apoio da torcida e ele acabaria com aquela marra que todo jogador de futebol tem. Porque com ele não tem essa história. Porque o jogador é como uma criança. O jogador, ele testa o técnico de acordo com o apoio que a torcida tem. Se a torcida não está apoiando, está numa má fase, ele vai lá e desafia o treinador. Não estou falando de todos. Mas ninguém desafia um cara que era citado pela torcida do Flamengo num decibel muito mais alto, em decibéis muito mais altos do que qualquer jogador. Quem é que fazia aquilo? Ninguém, isso não vai ter nunca, cara. Isso que fez ele ser tão apaixonado, que a gente conversa com o pessoal. Que o Caê, que entrevistou ele agora lá em Riad, o pessoal que é amigo do preparador Benja, físico dele. o Mário Monteiro. Isso. O Benja, que é amigo dele, que se fala de hoje, todos dizem. Cara, tu liga pra ele e tá com a camisa do Flamengo. Tu, lá em Riad, na conversa com o Caê, pô, toda hora o cara falava, não chora. Falava assim, na minha vida nunca que eu me esqueço e nunca que eu tive. O Maracanã impactou muito a ele. O Maracanã inteiro cantar todo o jogo olê, misto. E isso aí mexeu com ele. Que tinha passado por Benfica, ganhando títulos, que já tinha uma experiência no futebol. E outra coisa, que é diferente, acho que por isso que... Não, mas tu acha que ele ia ser campeão pra caralho? Cara, eu te digo o seguinte, da mesma forma que eu idolatro o Mister, eu não vou falar da pessoa. Eu falo da pessoa do Mister e do profissional do Mister. Eu ponho lá nas alturas. Mas o nome que eu vou citar agora, eu não estou falando da pessoa. Apesar de que não me é muito simpática, realmente. É completamente opositor ao que eu penso do Tite, que é o Landim. Eu não perdoo o Landim de jeito nenhum. É mesmo? Nem ele, nem o Marcos Braz. Perguntaram para mim num podcast, que até pode parecer até pessoas boas, eu não sei, mas perguntaram para mim num podcast se eu convidaria foi o Igor, lá na casa dele, se eu convidaria o Marcos Braz e o Landim. Ele falou do Marcos Braz para minha festa de aniversário. Eu não convidaria. Porque eles tiveram a faca e o queijo na mão para poder trazer o treinador e por uma questão de vaidade, porque o Mister realmente feriu suscetibilidade do Landim, deu aquela entrevista dizendo que não sabia de nada. Eu não sei se ele não sabia de nada, eu acho que ele quis ali se aproveitar do momento de jogar a torcida contra um cara que não ia conseguir, porque não é possível que o Landim não soubesse de nada, que o Mister estava ali com o pé no Benfica, ou com os dois pés. Eu não acredito nele. Aquela entrevista ali, para mim, eu tô dizendo isso, viu? Eu não acredito nele, que ele não soubesse daquilo. E ele ali com suscetibilidade ferida não quis trazer o companheiro de volta. Isso aí, para mim, foi imperdoável, porque o Flamengo patinou durante esse tempo todo. O Flamengo, de 19 para cá, teve um custo de oportunidade enorme por ter feito escolhas ruins para treinadores e acabou não sendo campeão de torneios que poderia ter sido. Você também não divide um pouco com o Mister, ele tá com o contrato renovado e foi embora também, né? Cara, o que eu vejo é o seguinte, você vivia num momento difícil, cada um tem a sua interpretação, né? Tava sozinho. Talvez esse amor todo que eu tenha por ele, de uma certa forma, usando assim um linguajar mais coloquial, eu possa estar passando pano para ele também nisso aí. Mas eu te diria o seguinte, vamos lá, você está num período difícil da vida da humanidade. Aqui no Brasil, sem querer ideologizar o debate, mas incorrendo em elementos fáticos, aqui no Brasil, tudo muito obscuro. Porque você, naturalmente, tinha ali um presidente que não acreditava naquilo. Não é? Sim. E ele ali, numa situação onde, como líder de uma família... Todos lá e ele aqui. Eles lá e ele aqui. O cara é líder de uma família. Porque ele é líder de tudo quanto lugar que ele vai. Pô, de repente ele recebe ali uma proposta para voltar para a terra dele. No momento em que ninguém sabia, inclusive, se o futebol ia voltar. Verdade? Sim, não. Fosse ali a ciência... Os argumentos são bons para ele. Não foi uma translocada, né? Não virou as costas pro Flamengo, um abraço. Não fosse ali a ciência... Sim. Nós não estaríamos e a idade dele também, né?
E a idade dele também, né? Comorbidade, ele já era um cara já de 70 anos, já, né? Então, cara, apesar de que Portugal, na época ali, aqueles países estavam num estágio mais avançado da pandemia, o cara tinha que liderar a família dele. Então, eu vejo por esse aspecto. Ele saiu por isso também, viu? Porque, primeiro que o Flamengo não pagou o que tinha que pagar para ele, porque tinha que pagar o que ele pedia. A começar por aí. Porque ele foi o arquiteto de tudo aquilo. O Flamengo não pagou. E ele deixou bem claro ali, ó, tem alguns clubes aí que se me fizerem propostas eu vou sair. Tava lá, multa baixa por isso. Onde é que ele foi, então, insidioso com o Flamengo, se ele próprio colocou ali no comentário dele, no contrato dele, de que tinha alguns clubes que ele deixaria o Flamengo no meio do contrato pelo pagamento da multa? Um deles era o Concorda? Benfica. É o seguinte, você faz um contrato, o tamanho da tua multa é a proporção que você recebe no contrato. Ele foi claro ali, veio o Benfica, malandro, deu um azado danado. E eu previ isso, porque quando aquele treinador do Benfica foi demitido, eu falei pra minha filha, porra, nós vamos perder o treinador. E o presidente era muito amigo dele, né? E aí, Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!